Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre o jejum, tá? Então, existem 3 tipos de jejum que nós podemos ver na Bíblia, que é o jejum total, que foi o de Esther, no capítulo 4, 16, não, é 15, 16? 15 e 16. E a gente pode ver também o jejum de Daniel, né, que foi parcial. O jejum de Daniel, ele estipulou que não iria usar o perfume, que não iria comer a comida do rei. Então existe o parcial, que você escolhe o que você não vai comer, uma comida que você gosta, entendeu? E por um tempo. Existe o jejum de água, que você não come nada e só bebe água. Esse é o mais comum. Esse é o que eu sempre faço, tá? E então, geralmente eu oro, dou uma leitura da palavra e eu consagro o jejum a Deus. E assim eu ponho um propósito, né? Uma direção do que eu vou orar, para que você quer o jejum, tem que ter um princípio, né? O porquê você vai fazer o jejum, né? E pode ser para abertura do seu ministério, para proteção, para enfermidade, para intercessão, para consagração da sua vida ou da vida dos seus familiares, para arrependimento de pecado também, tá? Luto, para aflição. Então, o jejum ele é feito para isso, para você se posicionar diante de Deus ou por uma enfermidade, proteção, enfim. Mas, gente, o jejum, eu não vou ler todos os capítulos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, o parcial em Daniel 4, capítulo 4, você pode ver ele falando sobre o jejum, quando a gente fala de jejum, a gente sempre lembra 21 dias de Daniel e 40 dias de jejum de Jesus, né? O de Jesus foi o de água por 40 dias, né? Que ele fez. Ele fez esse jejum para a abertura do seu ministério. Quando ele foi começar a fazer evangelização, né? Foi para abrir o seu ministério, chamar os seus discípulos e tudo. Então, o Jesus fez o jejum antes de começar, tá? Então, existe um porquê do jejum. Lógico, na Bíblia, não é uma lei que a Bíblia não impõe que nós tenhamos que fazer jejum, tá? Jejum não é uma obrigatoriedade, mas tem os seus benefícios, tá? Então, quando você faz jejum, o que acontece? Vamos dizer, você fica suscetível ao Espírito Santo, você amortece a carne, sabe? Você aflige a sua alma. Então, existem esses dois, sabe? Esses dois pontos, sabe? Você fica suscetível ao Espírito Santo, ou seja, você fica sensível à voz do Espírito, às coisas sobrenaturais. Você lembra? Que eu sempre tô tocando nas coisas sobrenaturais. Jejum é esse atalho para o sobrenatural, tá? É o atalho para a gente estar entregue ao Espírito Santo, tá? É onde a gente faz o jejum por um propósito. Eu tô arrependido de um pecado, então eu tô morrendo, né? Eu tô matando a minha carne, os desejos da minha carne. Então, quando a gente fala matar a carne, é bem isso, porque quando você tá em jejum, você está deixando de comer alguma coisa, né, que você goste e tudo, para falar, Deus, olha, eu estou fazendo o meu sacrifício, porque eu quero estar na sua presença, eu quero que minha família esteja curada, tá? Então, existe tudo isso aí. E eu vou ler em Marcos, deixa eu ver aqui, Marcos 2, deixa eu ver aqui. Marcos 2, 22, que disse assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário,
o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Bem, aqui a gente pode usar os odres, para quem não conhece, ele é como se fosse antigamente eles faziam como se fosse uma garrafa, né, para pôr o vinho, para manter ali. Ele era feito de pele de animal, tá? E aquilo ali ficava em cima da, ai, como é que chama? Do fogão, né? E curtindo aquilo ali por muito, muito tempo. E depois eles colocavam o vinho ali. Então, aqui a gente vai colocar o odre, né? A gente vai colocar como exemplo nosso corpo, tá? E o vinho é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, você não vai convidar o Espírito Santo para habitar no seu corpo que está impuro, que está cheio de pecado, tá? Então você tem que se limpar, você tem que ser uma pessoa nova, um corpo novo. Então, o jejum faz isso, tá? Ele faz de você um novo odre para que o Espírito Santo venha e te encha, tá? Com vinho novo, com a sua unção. Então, eu coloquei um exemplo aí, tá? Mas a gente pode usar, né, o mesmo versículo para outros exemplos também. Mas lembrando, gente, jejum, ele não é uma varinha mágica. Ah, vou jejuar porque eu quero ganhar um emprego que eu ganhe muito bem. Você pode fazer, Deus. Não estou satisfeita com o meu emprego atual, eu gostaria de um novo emprego. Talvez, poderia, mas o jejum vai muito mais além disso, sabe? Você precisa se entregar, sabe? Porque eu, né? Eu não sei, mas eu quando eu jejuo, eu uso o jejum de uma forma muito específica, muito direcionada a um sobrenatural, sabe? Que eu quero mudança espiritual em mim, eu quero ter mais presença de Deus, eu quero buscar mais a Deus. Às vezes eu jejuo para consagrar por intercessão de outras pessoas, eu jejuo por outras pessoas. Mas assim, de verdade, eu nunca jejuei por causa eu quero um novo emprego, essas coisas. E nem para coisas pessoais. Essas coisas eu nunca jejuei. Então, eu sempre jejuei para que Deus me fortalecesse, que o Espírito Santo me fortalecesse para trazer o novo de Deus para minha vida. Então, eu sempre usei muito pro lado espiritual, tá? Mas é que nem eu te falei, o jejum, ele libera a sua fé. Quando você faz o jejum, você tá ali em contato com Deus, então a sua fé vai sendo fortalecida, tá? Então, o jejum ajuda a fortalecer a sua fé. Como eu disse, ela não é uma varinha mágica. Pelo contrário, viu, gente? O jejum, quando você faz, o inimigo se levanta de todos os lados, tá? Porque o jejum também vai mexer toda com a parte espiritual. Deus vai te abençoar, né? Então, gente, se prepara. Quando a gente faz jejum, como é uma coisa bem específica e tudo, a gente tem que estar preparado emocionalmente, fisicamente, porque o inimigo ele vai atacar por todos os lados. É na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, seja qual for. E vai ser coisa mínima, sabe? A gente, olha, é uma luta muito grande, mas é uma luta que você decidiu, sabe? Você decidiu batalhar. Porque quando você decide orar, jejuar e ler a palavra, significa que você tem um propósito, tá? A oração, a leitura da palavra é comunhão de filho para pai. Você quer conversar com Deus, você quer entrar em contato com Deus, você quer ouvir a voz de Deus? Oração, leitura da palavra. Você quer algo sobrenatural, você quer contato com o Espírito Santo, que o Espírito Santo te enche
e te purifique e te abençoe, jejum, tá? E não estipule, gente, eu vou jejuar 7 dias. Não. Consagre todos os dias. Acorda às 6, olha, tira 15 minutos, meia hora, Deus, hoje eu vou jejuar por esse motivo. Até às 5. Você estipula naquele dia até o horário que você vai fazer. Eu não estipulo horário porque pode ser que aconteça alguma coisa no decorrer do meu dia e acabo tendo que entregar. Mas isso também vai de pessoas a pessoas, tá? E porque se acontece, você fala assim, não, eu vou jejuar uma semana, nessa uma semana pode acontecer tanta coisa e você não cumprir a sua uma semana. E Deus diz na palavra que ele não se agrada de votos tolo. Então você fez um voto com Deus que ia jejuar uma semana e você não cumpriu. Então Deus não se agrada desse tipo de compromisso. Então não faça. Se você quer jejuar 3 dias, ou à meia-noite você consagra o jejum, fala, olha, eu vou meia-noite, vou orar, fala, Deus, eu vou jejuar por isso, isso e isso, e vai ser parcial, total, não sei o tipo de jejum que vai te agradar, dependendo da sua capacidade física, né, do seu estado de saúde, então vai depender desses pontos também. E estipula, vou começar meia-noite, vou entregar às 2 da tarde, 1 hora, meio-dia. E esse aí você pode estipular, tá? Mas sempre orando e vigiando, porque eu sei que às vezes a gente come alguma coisa no meio e acaba esquecendo. Ainda mais quando a gente não tem muito hábito de jejuar, acaba acontecendo isso. Tá? Então, era isso que eu queria deixar. E também falar sobre que o jejum, né, que eu tinha falado, que você pode orar tanto para interceder por outras pessoas, jejuar por intercessão, porque você vai trabalhar com o sobrenatural, você não conhece a vida da pessoa, mas você vai colocar ela diante de Deus e falar, Deus, eu não conheço, não sei o que ela tá passando, mas eu tô entregando ela nas suas mãos e faça a sua vontade. Mas também ela pode ser também por uma batalha espiritual. Se você está passando por uma batalha espiritual, seja ela no trabalho, no casamento, não sei, alguma batalha espiritual você também pode jejuar, tá? Para Deus, você entrar nessa batalha espiritual fortalecida, acompanhada com o Espírito Santo, tá? Então, pontos, né? Por uma batalha espiritual, para começo do seu ministério e estar com o Senhor. Às vezes eu jejuo, gente, eu não quero nada. Eu só quero porque quando eu entro no jejum, o sentimento que eu tenho de estar forte, de estar fortalecida, de uma alegria que tem dentro de mim é inexplicável, tá? Então, assim, às vezes eu jejuo para Deus, só quero estar na sua presença, tá? Então, você pode jejuar por uma batalha espiritual, por querer estar na presença de Deus, né? E por intercessão. E as outras que eu já havia dito também, né, gente? Que você pode jejuar por outras coisas também, enfermidade, proteção, né? E eu tô repetindo um monte de coisa. Mas é isso, gente. Jejum não é uma coisa, difícil. Mas é um propósito que você tem que cumprir. Que você tem que começar com a oração entregando. E quando vou encerrar às 2 horas, entra no seu quarto, ou vai na sala, pega a sua Bíblia. Deus, estou entregando meu jejum, né? Que já cumpriu o que você havia dito para ele. E ele lê uma palavra e entrega. E aí você pode almoçar, fazer o que você for fazer. Tá bom? Espero que eu tenha explicado o que é e quais são os tipos de jejum. E se você já conhecia, já sabia, né? Comente também a respeito e comente se você faz ou não,
tá bom? Tchau.